Olá pessoal, Determinando Matemática com o professor Paulo Santiago. E hoje vamos resolver aqui a UES 2023.2 na parte da disciplina de matemática. Vamos aqui à questão 13 do seu caderno aí. Questão 13. Se o produto das raízes da equação x ao quadrado mais n ao quadrado menos 2nx menos 64 igual a zero, onde x é a incógnita e n é a constante, é igual a 36. Então, a soma dos quadrados dessa raiz é igual. Então, como vocês observam, a gente tem essa situação aqui, que ele colocou. Então, a partir disso daqui, a gente tem uma equação. Então, nessa equação, são de polinômios, então são polinomiais. Então a gente vai pegar x ao quadrado menos, no caso a gente vai trazer o 2 para cá, n de x, mais n2, que é o próximo, menos 64 igual a zero. Pronto, a partir disso daí, a gente vai aplicar Girard. Aplicando Girard, a gente vai ter aí o x1 mais x2 e o x1 vezes x2. Então vamos pegar aí, primeiramente, vamos aqui selecionar, quem será? Será aqui, ó, 2n. Então vai ficar 2n está para x1 mais x2, que é igual, aí vamos novamente pegar aqui um pouco abaixo, o próximo aqui a gente vai pegar n2 com 64. Então a partir disso daqui a gente tem outra situação. Essa outra situação é n elevado ao quadrado menos 64, que é igual, no caso a gente tem aqui 36. Então, a partir disso daqui, a gente tem uma definição que o n, nessa relação, ele vai ser aí mais ou menos 10. E aqui na parte x1 mais x2, para resultar aqui em 2n, a gente vai ter aí mais ou menos 20. Então, nessa continuação, a gente percebe que as constantes aqui vão formar o seguinte caso. Vai ficar, no caso, x1 mais x2, em parênteses, elevado ao quadrado. Então vai ficar aí x ao quadrado 1 mais x ao quadrado de 2. Aí na situação repete, mais o 2 vezes x1 mais x2. Então a partir disso aqui a gente vai fazer a substituição, né? Essa parte aqui vamos substituir aqui por 20. Então vai ficar 20 elevado ao quadrado, que é igual, repetindo essas situações, x1 elevado ao quadrado mais x2 elevado ao quadrado, mais duas vezes, a gente agora tem esse valor, x1 vezes x2, que é substituir por 36. Então com isso, a gente vai 20 elevado ao quadrado, 400. 400 repete x sobre 2, 1, mais x2 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 36, 72. Então, a partir disso daqui, a gente vai pegar esse 72, vai passar aqui para o outro lado. Então, continuando aqui à frente, vai ficar x1 elevado ao quadrado mais x2 elevado ao quadrado. Então, 400 menos 72 vai ficar igual a 328. E a gente tem a alternativa C. Vamos passar aqui ao nosso próximo problema, que é a questão número 14. Na 14, a gente vai ler o enunciado para vocês. Ao adicionarmos 1 metro a cada uma das arestas de um cubo, cuja medida da aresta é alfa metros, temos um novo cubo.
Se a diferença entre o volume deste novo cubo e o volume do cubo inicial é 271 metros cúbicos, então a medida em metros da aresta alfa do cubo inicial é igual a... Então, novamente, questão aí de geometria, trabalhando o cubo. Questão recorrente aí da UES. Vamos aqui. A aresta, a gente sabe que foi definida aí pela letra alfa, né? Então, seu volume vai ser definido aí por alfa ao cubo, ou seja, é alfa vezes alfa vezes alfa. E o novo cubo vai ter a aresta, que ele falou aí, o alfa mais 1. Então, o volume aí desse cubo, ou novo cubo, vai ser alfa mais 1 elevado ao cubo. Agora devemos ter o seguinte, que pensar aqui, a gente vai pegar essa situação, então vai pegar o alfa, né, mais 1 elevado ao cubo, menos o alfa elevado ao cubo, que é este aqui. Tudo isso é igual a 271. Montamos aqui um sisteminha para vocês. Então, fazendo aqui esse vezes esse, depois esse vezes esse, fazendo aqui a regrinha desse sistema, a gente vai ter no primeiro a elevado ao cubo mais 3a elevado ao quadrado mais 3 alfa de novo mais 1 menos alfa ao cubo. Tudo isso igual a 271. Então, nas regrinhas aí do cálculo, multiplicando todos, a gente tem esse sistema. Então, agora vai ficar como? A gente percebe que aqui vai fazer a regra do cancelamento, né? Nesse cancelamento, vamos ficar com a nova situação, que vai ser a ao quadrado mais a, no caso é o alfa, menos aqui 90, que é igual a 0. Então, a partir disso daqui, a gente tem que o alfa vai ser igual a 9, que é a aresta inicial. A gente tem como alternativa letra C. Então, como vocês viram, é mais uma questão recorrente aí da UES. Vamos aqui à nossa próxima questão. Questão aqui, número 15. Na questão número 15, a gente tem uma função f, r para r, definida por f de x igual a m de x mais n, onde m e n são números reais não nulos. É comumente denominada de função linear afim, né? Então, nessa função linear afim, quando n está para zero e m é diferente de zero, a função será chamada de função linear não nula. Um gráfico de tais funções, a gente percebe, quando desenhado em um plano munido de um sistema de coordenadas cartesiano ortogonal, é uma reta. Seja f de x é igual a m1 de x mais p1 e f2 para x é igual a m2 de x mais p2. Duas funções lineares a fins distintas, tais que a medida do ângulo que seus gráficos formam como eixo das abscissas, eixo do x. São múltiplos de 45 graus. Se o gráfico de f1 e f2 se corta no ponto P5, no caso aqui o 5, a gente percebe que aqui é x e aqui é y, né, de 10, então é correto afirmar que P1 mais P2 é igual. Então a gente vai montando esse gráfico. Vamos fazer aqui. Então, a partir disso, a gente tem aqui o y e aqui o x. Então, eles falam que o cruzamento vai ser bem aqui, que no caso é 5, está bem aqui, e aqui a gente vai supor que é 10. Então, nessa situação,
a gente tem esse encontro aqui, ó, os pontos. Então, nesse ponto aqui, a gente tem o ângulo, que é 45 graus, que no caso aí que ele falou, né? E a gente tem o outro ponto aqui, fazendo o mesmo cruzamento, que no caso aqui a gente tem 135 graus. Então, com isso, a gente tem aqui o F1 e aqui tem o F2, aí no gráfico da reta. E aqui a gente tem a definição do ângulo, né? Então, continuando isso, a gente vai fazer primeiro o F1. Então, F1, no caso que vocês estão observando, ele está fora, então vai ser tangente. Tangente de quem? Tangente de 45 graus. Então, vai ser tangente de 45 graus é igual à equação da reta, né? Y menos 10, que a gente tem aqui, sobre x menos 5, que temos aqui. Tudo isso igual a 1. Então, temos y é igual a x mais 5. Então, o F1, no caso aqui, a gente vai ter de x está para x mais 5. E o P1 é igual a 5. Vamos agora ao F2. O F2, a situação é uma tangente também, que está fora, tangente desse ângulo, 135. Pegando aqui, a gente tem a equação novamente, y menos 10 é igual a x menos 5. Tudo isso igual a menos 1. Então, y está para menos x mais 15. Supondo aqui, a gente tem f de 2 de x é igual a menos, aqui no caso, x mais 15. Tudo isso vai ser igual ao P2 aqui, que esse P2 vai ser somente 15. Então, aí o P1 mais P2 é igual. Então, P1 a gente tem que é 5, mais P2 que é 15, tudo isso igual a 20. Alternativa A. Agora vamos aqui descer um pouco para a questão 16. Vamos aqui, a questão 16, como vocês podem visualizar. Vamos ficar aqui na 16, 17 e 18, mas vamos resolver a 16. Na 16 fala o seguinte: considere as funções reais f, r positivo está para r e g, r positivo está para r. Onde r positivo é um conjunto dos números reais positivos, né? A gente já sabe disso, são todos os números positivos. Definido por f de x é igual a log 2 de x e g de x é igual a log 3x. Se x1 e x2 são os possíveis valores de x e satisfaz a condição f de x vezes g de x igual a log de 2 vezes log 3, então o produto x vezes x2 é igual a. Aí dá uma descrição aqui, nota que log x indica o logaritmo de x na base 10. Então aqui a gente tem uma função que a gente pode indicar, função logarítmica. Então ele fala que a gente tem aí o f de x está multiplicando g de x, que é log, no caso, na base 10, né? Está para 2, onde log na base 10 está para 3. Então, a partir disso, a gente vai aplicar a regra, né? Vai ficar log, no caso aqui, 2 de x, vezes log de 3 de x. Passando aí para a regra, a gente vai ter log, no caso, 10 está para 2, vezes log de 10 para 3. Então, aplicando aí a mudanças das bases, a gente vai aqui ampliar um pouco, né, para pegar um espaço melhor.
Então, pegando esse espaço, a gente vai continuar. Então, novamente aqui, a gente vai ter o log, no caso aqui, 10x sobre log de base 2 está para 2 vezes, aqui no caso, log de 10 está para x, onde log de 10 está para 3. Vai ficar igual aí no caso, log de 10 está para 2 vezes log de 10 está para 3. Então, feito isso, a gente vai aplicar as regrinhas. Feito essa regra, a gente vai descrever um pouco aqui. Então vai ficar assim, log, no caso de 10x elevado ao quadrado, né, que a gente está observando aqui. E a gente vai continuar a igualdade aqui no log de 10 vezes 2 vezes o log de 10 está para 3 elevado ao quadrado. Temos aqui e temos aqui. Então, feito isso, a gente vai pegar um pouco mais aqui à frente desse espaço aqui. Vamos pegar aqui o rascunho, continuando aqui. Aí nesse rascunho, eu vou fazer aqui questão 16, continuação, viu? Continuação. Aí a gente vai pegar um pouco aqui do espaço. Só um momento, pronto. Aí pegando agora esse espaço, continuando, a gente tem aí que o log, que ficou lá, que no caso foi log 10x, está para log de 10 ao 2, né? Onde log de 10 para 3. Então, x1 aqui é igual à regra do logaritmo, né? 10 passa a ser uma casa aqui na base, né? Então, fica log de 10 para 2. Na potência aqui, né? Do expoente, log de 10 está para 3. Tudo isso é igual a 2, no caso, log de 10 está para 3. Ou você pode fazer o seguinte, pegar o log, aqui no caso de 10x, menos o log de 10 para 2 vezes o log de 10 para 3, vai ser o x2, nesse caso. Aí vai ficar o seguinte, vai ficar aqui decimal, né, 10, log de 2 está para 10, ao expoente negativo de log de 10 para 3. Tudo isso é igual a 2 log elevado aqui negativo, né? Então esse aqui a gente leva ao expoente negativo de 10 para 3. E finalizando, a gente vai pegar aí o x1 vezes x2. Então pega 2 log de 10 para 3 vezes 2 negativo de log de 10 para 3. Aí aqui repete a base, né? Esse com esse, 0. Então todo número elevado a 0 é 1. E a nossa alternativa aqui, que a gente vai marcar, alternativa A. Vamos aqui à questão 17. A questão 17 fala o seguinte: o coeficiente de x elevado a 2n, o desenvolvimento de 1 mais x elevado ao quadrado em parênteses, vezes x ao quadrado mais 2 elevado a n em parênteses, sendo n um número inteiro positivo, é igual. Nessa regra aqui, ao observar, a gente lembra daquela situação do binômio, né? Binômio de Newton. Trabalho um pouco sobre isso. Então a gente vai fazer aqui ao lado, a 17, tá vendo? Vamos pegar aqui um espaço. Pronto. Aí vamos fazer aqui 17. Aí na 17 a gente pega o termo geral,
que ele já fala lá, né? Que é x elevado ao quadrado mais 2n, aqui no expoente. Então a gente pega n está para p, vezes x ao quadrado como n menos p no expoente, vezes 2p. Então, repete np, repetindo aqui o np, a gente multiplica que o x está para 2n menos 2p, vezes 2 elevado ao expoente p. Fazendo aqui a situação, a gente tem que o p vai ser 1 mais x elevado ao quadrado, vezes x ao quadrado mais 2n elevado a n. Tudo isso é igual a 1 mais 2x mais x ao quadrado, vezes x ao quadrado mais 2 elevado a n. Então aqui a gente vai perceber o seguinte, vamos pegar esse como esse, aqui para cá. Aí vai ficar P é igual, no caso a gente tem ali x2 mais, eu vou pegar agora 2 elevado a n, mais quem? 2x, novamente, vezes x elevado ao quadrado mais 2n elevado a n. Continuando, a gente tem o x2 na situação, vezes x elevado ao quadrado mais 2 elevado a n. Então, temos aqui P1, temos P2, temos P3. Aí agora, pegando a primeira situação, a gente tem que o x elevado a 2n está para o P1. Então, P é igual a 0. E o C1 vai ser n sobre 0, vezes 2 vezes 0, que isso é igual a 1. Pegando outra situação, a gente tem que x está para 2n menos 1, onde P2 é 2P é igual a 1. Então, isso aqui a gente tem que é absurdo, né? Não existe. Aqui não existe. Terceira situação. A gente vai pegar x, 2n menos 2. Então, P3 está 2P é igual a 2, está para P igual a 1. Então, aqui pegando a situação, a gente tem que o C3 é igual a n vezes 2 para 1 é 2n. Então, a gente percebe que o coeficiente que vocês estão observando aí de x expoente 2n em P fica C 1 mais 2n, que é um que dá para a gente achar aqui. Então, olhando a situação, a gente tem que a alternativa aqui na 17, a gente marca a letra D. Vamos aqui para a 18. Na 18, a gente tem o seguinte, se z é um número complexo, tal que z mais 1 sobre z é igual a 1. Então, o módulo de z é igual. Então, aqui a gente vai aplicar a questão do módulo. Então, na situação, a gente tem z mais 1 sobre z é igual a 1. Então, aqui a gente tem, fazendo as situações aqui, a gente tem aqui z ao quadrado menos z mais 1. Tudo isso é igual a 0. Aí coloca Bhaskara aqui. Então z é 1 mais ou menos e sobre raiz de 3. Então nessa raiz de 3 a gente coloca sobre 2. Então vai ficar
1 sobre 2, ou mais ou menos, e raiz de 3 sobre 2. A partir disso, a gente pega o módulo, faz a questão do módulo aqui. Então, nesse módulo, a gente vai pegar 1 sobre 2 elevado ao quadrado, mais ou menos, raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, nessa situação, tirando as raízes, então a gente elimina, nesse caso, aqui, e aqui fica a raiz de 1 sobre 4 mais 3 quartos. Tudo isso igual a 1. Então, como a gente percebe, a nossa alternativa é a letra C. Questão aí 19. A 19 fala o seguinte: a seguinte sequência de números inteiros positivos está apresentada de forma ordenada. Tem sido organizada seguindo uma lógica estrutural muito usual. 8, 27, 125, 343, 1331, 2197, P, Q e reticência. Assim é correto afirmar que é a soma. No caso, a soma aqui que ele quer. P mais Q é igual a. Então, a situação aqui, que é recorrente aí da UES novamente, já caiu em questões anteriores. Então, a gente percebe que continua, né? Então, a gente percebe que aqui é um número, que é o 2 elevado a 3. O próximo é o 3 elevado a 3. Aqui a gente tem um 5 elevado a 3. Tem um 7 elevado a 3. E assim sucessivamente. Então a gente percebe que tem uma sequência. Então nessa sequência, ele quer saber P e Q. Vamos continuar aqui. Que a gente já tem dos 4. Desse daqui, a gente tem que será, no caso, 11 elevado ao cubo. Então a gente está vendo que está tendo uma sequência. Então nessa sequência o próximo vai ser o 13 elevado ao cubo. Então na sequência, ao perceber, a gente tem uma diferença. Então se aqui é 13, com mais 4, fica, no caso aqui, só um momento, a gente pegando aqui 13 mais 4 fica igual a 17 elevado a 3. 17 elevado a 3, a gente tem aí a primeira situação. E o próximo, a gente vai fazer a mesma recorrência. Vai ser o 17 somado aí, mais, no caso aqui, a gente tem 17 mais 2. Isso é 19 elevado a 3. Então a gente tem a recorrência aí de 4 e 2, né? Na sequência aí do ampliar. Então a partir disso, a gente define que o P é igual a 17 ao cubo e o Q é igual a 19 ao cubo. Então, fazendo a multiplicação do P, 17 vezes 17 vezes 17, tudo isso, 17 vezes 17 vezes 17, vai dar 49,3, né? 4.903. E o que? 19 vezes 19 vezes 19, vai dar 6.859. Então, a gente faz a soma aqui dos dois, temos, okay, vai ficar aqui 9, né? Nesse caso aqui, a gente vai ficar com 9, 6.859, e somando a gente tem 12, eleva a 1, aqui 7, 9 com 8, 17, eleva a 1, e aqui temos 11. É a nossa alternativa B. Vamos à próxima aqui. A próxima questão 20. Na 20 é o seguinte. Na trigonometria circular, o usual considera os valores dos arcos x para os quais existem e estão bem definidas a tangente, cotangente, a secante e a cossecante.
em relação à equação trigonométrica. Aí tá aqui. Tangente com tangente é igual a secante com a secante. É correto afirmar aqui. Então, aqui a gente tem a situação, a gente vai fazer aqui ao lado. Mais um pouco aqui. Pronto, a gente vai fazer pegando aqui. Vamos fazer aqui. Então, pegando aqui a situação, a gente tem que a primeira, colocando aí um mais. No caso, eu vou pegar a primeira, que é a tangente elevada ao quadrado de x. Ela é o contrário da secante ao quadrado de x. Vou pegar um mais cotangente de g2 de x, né? É igual ao contrário do cossecante de x. Então, isso aqui são relações de derivadas. Então, a partir disso, a gente vai fazendo a situação. Vai ficar colocando agora o 2. Fica tangente para o quadrado de x mais a cotangente elevado ao quadrado de x. Tudo isso é igual a secante elevado ao quadrado mais cossecante elevado ao quadrado de x. E finalizando aqui, a gente tem que 2 mais tangente elevado ao quadrado de x mais cotangente de 2 de x é igual a tangente 2 de x mais cotangente g de x de x. Aí bem aqui, a gente vê que não tem continuação, a gente coloca absurdo. Então aqui o nosso sistema, ele não tem solução, é um conjunto vazio. Então só resta essa única alternativa aqui, não possui solução real. Aí aqui na 21, na penúltima questão, a gente tem a medida em metros quadrados do volume de uma pirâmide triangular regular, na qual a medida da altura é igual a 4. E a base está escrita na circunferência, cuja medida do raio é igual a 3 metros. Então vamos pegar aqui a zero aqui. A gente tem que a 21. Então é um triângulo. Pegando esse triângulo, ela fala que bem aqui, essa base, a gente tem 4. E a partir disso aqui, a gente vai definir por A, aqui B e aqui C. E aqui a gente vai definir o ponto D. Pegando aqui, na pirâmide base 3. Então, escrito dentro, ela é circunscrito, né? Aqui. Pega os pontos aqui, internos. Então, vamos pegar aqui, descrevendo novamente, A, C, B, pegar o ponto central. Nesse ponto central aqui, a gente tem 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. E aqui a gente tem um ângulo. Então, esse ângulo aqui, a gente percebe que fechando aqui, são 3 partes. Então, cada parte dessa tem 120. Se o total é 360, a gente fechou aqui em 3 partes. Então, divide para 3, que dá igual a 120. Então, o volume, quando tem ponta, né? Dentro da ponta, vai ficar 3. Aqui 3 vezes 3. É um seno aqui, que está aqui na linha, ó. É um seno. Então é um seno de 120 graus, tudo isso sobre 2, vezes 4. No caso a gente tem aqui, que foi denominado lá, né, altura. Então tudo isso aqui, dividir por 3. Então calculando aqui, 3 vezes 3, seno, divide para 2, nesse caso. Aí depois multiplica aqui por 4 por 3, divide por 3.
a gente vai ter aí uma raiz de 3 metros cúbicos, 3 por 3, 9. Então, a nossa alternativa aqui que a gente encontra com essa situação, letra D. Agora 22, última questão. Um reservatório de águas pluviais, comumente construído e localizado no nível baixo do solo, é usualmente denominado cisterna. Um destes reservatórios, possuindo a forma de um paralelepípedo retangular, tem as seguintes características. A medida da diagonal da base horizontal interna é 20. A medida das diagonais das faces laterais verticais internas são respectivamente 13 e aí 281 metros. Sabendo que o volume de um litro de qualquer líquido corresponde a um decilitro cúbico, que é 1 dm, é correto afirmar que a quantidade de litros de água que pode ser acumulada na cisterna é considerada. Aí vamos fazer aqui, no caso, A22. Então, A22, ela fala que é um paralelepípedo. Então, nesse paralelepípedo, a gente tem aqui a denominação, né? Largura, comprimento, altura. Então, a gente tem aí que vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado igual a 20, que ele já falou, elevado ao quadrado. E a próxima a gente vai ter A ao quadrado mais C ao quadrado, que ele já nos deu, que é 13, né? Ao quadrado. E a última a gente tem B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a raiz de 281 ao quadrado. Então, assim, a gente tem aqui as três situações aqui: largura ao quadrado mais comprimento igual a mais altura ao quadrado é igual a 425. Então, a gente vai pegar primeiro, C ao quadrado é igual a 425 menos 400. Essa daqui. Então, C é igual, esse 2 passa para cá, vira raiz, 425 menos 425, raiz 5. Vamos pegar o A2. O A2 é igual a 425 também, menos, aqui a gente pegando, tem 281, né? Pegar esse. Então, 281 aí, a gente eliminou aqui as raízes. 425 menos 281 vai ficar raiz de 144. Raiz de 144 é 12 vezes 12, no caso, 12. E a última, a gente tem a B, é igual a 425 menos 169, que é 13 vezes 3. Então, B vai virar aqui a raiz, que levou ao 2, 425 menos 169, 256. Que é igual a 256 raiz 16. Aí o volume vai ser igual a 5 vezes 12 vezes 16. Então, multiplicando aqui, 5 vezes 12, temos aqui, no caso, 60 vezes 16, 960 metros cúbicos. Então, agora a gente vai pegar essa informação que ele nos fala aqui, que o metro cúbico é um dm, né? Então, para a gente chegar ao final aí, a gente sabe que vai acrescentar quantidade de zeros, né? Então, só pegar 960 e multiplicar aí por 1000. Vai dar igual a 960 mil, né? Decímetros cúbicos. E a nossa alternativa aqui, a gente marca aqui letra C. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Se inscreva no nosso canal e vamos ter aí mais outros vídeos de resolução e outras situações da matemática. Um abraço para vocês, curta aí e compartilhe com os colegas. Tchau para vocês.